A brisa úmida da manhã trazia o cheiro de terra revolvida e flores esquecidas quando Mateu atravessou o portão enferrujado da propriedade abandonada. O mapa desbotado em suas mãos indicava que aquele era o lugar certo, mas nada poderia prepará-lo para a estrutura de ferro retorcido que emergia entre as videiras selvagens. Os galhos grossos envolviam as vigas corroídas como veias entrelaçadas, formando uma cúpula escura onde a luz do sol mal penetrava. Ele seguiu em frente, seus passos ecoando no silêncio, até que uma mesa de madeira apodrecida chamou sua atenção. Sobre ela, frascos empoeirados estavam alinhados como soldados esquecidos, seus conteúdos evaporados havia décadas. Foi então que ele notou a gaveta semiaberta sob a mesa, suas bordas gastas revelando o uso frequente. Leão surgiu de repente, seu chapéu de palha desfiado projetando uma sombra sobre seus olhos cansados. Sem dizer uma palavra, o botânico aposentado puxou a gaveta com mãos trêmulas, revelando cadernos de capa dura repletos de desenhos meticulosos. Mateu se aproximou, fascinado pelas flores híbridas que pareciam desafiar as leis da natureza. Uma página se destacava, uma flor com pétalas azul metálico, suas veias desenhadas com tinta prateada, acompanhada por um envelope amarelado com coordenadas escritas em código. Essas sementes não são para qualquer solo, murmurou Leão, sua voz rouca carregada de advertência. Elas exigem sacrifício. Mateu guardou o envelope no bolso, ignorando o aviso. Naquela noite, enquanto decifrava as coordenadas à luz de uma lanterna, percebeu que elas apontavam para Barcelona. A cidade do labirinto. Histórias ouvidas em tavernas voltaram à sua mente, viajantes que desapareciam em vielas estreitas, mapas que mudavam de forma conforme a hora do dia. Ele partiu ao amanhecer, levando apenas o envelope e a certeza de que algo maior o aguardava. Ao chegar às ruas de Barcelona, o envolveram como uma teia. Becos sinuosos desembocavam em praças vazias e placas de metal enferrujado marcavam esquinas que não constavam em nenhum mapa. Em um beco escuro, encontrou uma porta de carvalho com símbolos entalhados idênticos aos do Diário de Leão. A maçaneta girou sozinha, revelando uma escadaria que descia para a escuridão. No subsolo, sob a luz fraca de lâmpadas penduradas, dezenas de vasos estavam alinhados em prateleiras de pedra. Plantas nunca vistas cresciam ali, suas folhas emitindo um leve zumbido. Entre elas, uma única flor azul metálico desabrochava, suas pétalas tremendo como se respirassem. Foi então que ouviu passos atrás de si. Vozes sussurravam em línguas desconhecidas, ecoando pelas paredes úmidas. Mateu agarrou o vaso, pronto para fugir, mas uma figura encapuzada bloqueou a saída. Você não deveria estar aqui, disse ela, sua voz calma porém firme. Essas plantas não pertencem a este mundo. Recuou, a flor pressionada contra o peito, enquanto mais figuras emergiam das sombras. Cada uma carregava um símbolo diferente em suas vestes, um olho num triângulo, uma serpente enrolada em um relógio. Antes que pudessem avançar, uma explosão de luz azul inundou a sala, cegando a todos. Quando a claridade se dissipou, Mateu estava sozinho, o vaso intacto em suas mãos. Dias se passaram. Plantou as sementes em um canto isolado do jardim botânico onde trabalhava, seguindo as instruções cifradas do diário. As mudas cresceram rápido demais, suas raízes se entrelaçando como dedos ansiosos. À noite, sob a luz da lua cheia, as flores se abriram, exalando um perfume que provocava visões. Cenas de um futuro possível onde Barcelona era engolida por uma floresta de torres de ferro e luzes pulsantes. Via-se nelas, caminhando pelas ruas transformadas, guiando outros perdidos através do labirinto. Certa manhã, encontrou uma carta em sua mesa. O selo era o mesmo olho dentro do triângulo. Sabemos o que você cultiva, dizia a mensagem. A oferta continua de pé. Queimou o papel, mas as palavras permaneceram gravadas em sua mente. Naquela noite, ao observar as flores sob a luz da lua, percebeu que suas pétalas haviam mudado de cor. Agora eram vermelho sangue com veias douradas. Um aviso ou uma promessa? Não saberia dizer. O labirinto o trouxe até ali, mas o destino ainda não revelara seu preço. A carta queimada tinha deixado um rastro de cinzas na mesa de Mateu, mas as palavras ainda ecoavam alto. Passou dias vasculhando arquivos públicos e bibliotecas abandonadas, tentando achar registros sobre o símbolo do olho dentro do triângulo. Foi numa livraria esquecida do bairro gótico que conheceu Bianca,
uma mulher de cabelos grisalhos e óculos redondos que observava folhear um livro sobre heráldica catalã. Você tá procurando a Sociedade do Labirinto, disse ela sem tirar os olhos do seu trabalho. Eles existem desde o século XIX, juntando segredos que ninguém deveria encontrar. Mateu ficou meio sem jeito, mas mostrou-lhe o desenho da flor azul metálico. Bianca empalideceu. Essa espécie não está em nenhum catálogo oficial, murmurou. Dizem que suas raízes conectam realidades paralelas. Barcelona já foi um portal, sabia? Os romanos chamavam dela de Colônia Falência, a cidade que favorece o destino. Empurrou um mapa antigo sobre o balcão, marcado com linhas que batiam com as coordenadas do envelope. Se essas sementes estão aqui, alguma coisa vai acontecer. Uma coisa que não dá para consertar depois. Enquanto isso, no jardim botânico, as flores cresciam rápido demais. Suas raízes quebravam vasos, se enrolando como serpentes subterrâneas. Mateu percebeu que os funcionários evitavam aquela área, dizendo que estavam com dor de cabeça e tendo sonhos estranhos. Uma noite, ao chegar perto das plantas, viu algo absurdo. As pétalas refletiam cenas de ruas que não existiam, com prédios que pareciam árvores gigantes. Um homem de capa escura apareceu numa dessas visões, carregando uma lanterna que soltava uma luz preta. Esticou a mão, tentando tocar a imagem, mas a flor murchou na hora, soltando um pó dourado que o fez apagar. Acordou no hospital com Bianca ao lado. Te acharam desmaiado perto do porto, explicou ela. Tinha marcas de queimadura no chão, como se algo tivesse evaporado. Notou que o envelope com as coordenadas tinha sumido. Bianca lhe entregou um diário velho, as páginas cheias de anotações sobre experimentos botânicos do século XIX. A Sociedade do Labirinto não quer que você ligue os pontos, falaram. Mas alguém do passado deixou isso para ser achado. As entradas do diário detalhavam testes com plantas que mexiam com a percepção do tempo. Um nome aparecia várias vezes: Inácio Wolff, um engenheiro que sumiu em 1897 após projetar um sistema de túneis debaixo da cidade. Suas últimas notas falavam de uma convergência entre vegetação e arquitetura, algo que podia reescrever a geografia humana. Reconheceu os símbolos. Eram iguais aos das vestes dos encapuzados. Naquela noite, voltou para o subsolo onde tinha encontrado as flores pela primeira vez. A porta de carvalho estava lacrada com uma substância escura que parecia viva. Ao tocar nela, uma dor aguda subiu pelo braço e visões tomaram conta dele. Barcelona em ruínas, torres de ferro crescendo como videiras, e uma figura sozinha andando pelos escombros. Ele mesmo, décadas mais velho, segurando uma flor azul desbotada. Quando recuou, trombou com um homem alto de rosto marcado por cicatrizes. Você tá metendo o nariz em algo maior que você, disse o estranho, mostrando um distintivo com o símbolo da serpente e do relógio. A sociedade oferece uma escolha: entrega sementes e vive, ou continua e descobre o que o labirinto faz com quem é curioso demais. Mateu não respondeu. Saiu correndo, mas os passos atrás dele não paravam. Virou uma esquina e deu de cara com uma parede de tijolos coberta de musgo fluorescente. Ao tocá-la, os tijolos viraram névoa, revelando um beco que não existia antes. No fim do beco, uma porta de metal enferrujado trazia o símbolo do olho dentro do triângulo. Atrás dela, uma sala circular iluminada por velas tinha uma mesa com um único vaso. Dentro dele, uma muda da flor azul metálico brotava, suas raízes entrelaçadas com fios de cobre e ossos humanos. Uma voz sussurrou no ouvido dele, tão baixa que Mateu não soube se era real: o labirinto não guia. Ele escolhe. Estendeu a mão para a flor, mas recuou ao sentir o calor que emanava. As raízes no vaso pulsavam como veias, e os ossos entrelaçados pareciam tremer. A sala circular começou a girar, as paredes se dissolvendo em uma névoa escura que se transformou em imagens. Barcelona em diferentes épocas, ruas se reorganizando, pessoas desaparecendo em esquinas que não existiam. Viu Inácio Wolff no meio da multidão do século XIX, seus olhos refletindo a mesma luz azul das flores, e depois Bianca jovem entregando um pacote a um homem de capa. Sempre houve guardiões, sussurrou a voz novamente. Eles escolhem quem paga o preço. Passos ecoaram do lado de fora. O homem de cicatrizes se aproximava, seguido por figuras encapuzadas. Você não pode mais fugir, disse ele, erguendo uma lanterna que emitia uma luz negra.
O labirinto exige equilíbrio. Uma vida por outra. Mateu agarrou o vaso e a flor reagiu. Suas pétalas se abriram, liberando uma névoa dourada que envolveu a sala. Por um instante, viu o futuro que as flores haviam mostrado antes, mas agora era diferente. A floresta de ferro e luz coexistia com a cidade antiga, e as pessoas caminhavam entre as duas realidades, guiadas por figuras como ele. Bianca surgiu na porta, segurando o diário de Wolf. Ele não morreu, disse ela, ofegante. Ele se tornou o labirinto. As plantas são apenas mensageiras. Jogou o diário no chão, e as páginas se abriram em uma entrada marcada com o símbolo do olho. A convergência não pode ser controlada. Se você plantar as sementes, Barcelona deixará de ser um lugar. Será um evento. Mateu olhou para a flor em suas mãos. As coordenadas no envelope, as visões, os avisos, tudo convergia para aquele momento. Pensou nos funcionários do Jardim Botânico, nas ruas que mudavam, na figura mais velha que observava nas ruínas do futuro. O que acontece se eu destruí-la? Perguntou. Bianca hesitou. O labirinto encontrará outro. Sempre encontra. Os encapuzados avançaram, mas Mateu esmagou o vaso contra o chão. A névoa dourada explodiu, envolvendo todos em uma luz cegante. Quando a claridade se dissipou, a sala estava vazia, exceto por Bianca, que segurava uma única semente azul metálica. Você não escolheu nada, disse ela, trêmula. Apenas adiou o inevitável. Anos se passaram. Barcelona permaneceu a mesma, mas Mateu, agora um homem grisalho, caminhava pelas vielas com um mapa desenhado à mão. À noite, visitava um jardim secreto onde uma única flor azul desabrochava, suas raízes entrelaçadas a um velho diário. Viajantes perdidos, às vezes, o encontravam e ele os guiava, sem explicar as regras do labirinto. Sabia que Bianca ainda observava de longe e que o homem de cicatrizes ainda percorria as sombras. Mas a semente que guardava no bolso, aquela que sobreviveu à destruição, pulsava esperando suavemente o momento certo para brotar. O destino, afinal, não era um caminho, mas uma escolha que se renovava a cada esquina.